Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Contra Capa. Eu sou tio Flávio e hoje nós vamos ter uma conversa que eu sempre falo todas as vezes que a gente inicia um programa, uma conversa especial. Mas hoje eu vou fazer um destaque. A nossa conversa, a nossa convidada é para lá de especial, porque ela é história, ela é referência. Hoje nós estamos aqui com a Masa. A Masa é uma pessoa, ela vai falar pra gente sobre a trajetória dela, mas é uma pessoa que é uma referência na área de editoração e muita gente quer fazer um livro com a Masa, pela qualidade técnica, pela história da Masa. Então a gente vai fazer essa entrevista aqui hoje, mas é uma entrevista que eu vou deixar a Masa falar à vontade, porque eu quero e tenho curiosidade de saber sobre a história dela. Mas antes disso, você pode nos acompanhar o programa Contra Capa no portal do jornal Hoje em Dia. Então, todas as quintas-feiras, 19 horas, aparece lá a nossa imagem no portal do jornal Hoje em Dia e também no canal 12, que a TV promove, canal 12 da Claro TV. Mas, se você não assistiu às 19 horas das quintas-feiras, tem no YouTube do jornal Hoje em Dia de BH. E também nós estamos na Rádio Web, Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ô, gente, então não tem como, vocês podem nos ouvir ou nos assistir e ainda mandar para as pessoas que vocês querem em diversas frentes. Então assistam lá, compartilhem, participem do Contra Capa, que é esse espaço para escritores e escritoras mineiras, ou que tem uma forte ligação com Minas Gerais. Eu vou falar só Masa, porque é como ela é conhecida. Masa é nascida em Ponte Nova, Minas Gerais, é professora, editora brasileira, formou-se em jornalismo, foi da segunda turma que ela me falou aqui, pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e tornou-se mestra em editoração pela Universidade de Paris 13. Sua trajetória no campo editorial começou na década de 1960, quando trabalhou em uma gráfica vinculada ao Programa de Assistência Brasileiro-Americano ao Ensino Elementar, chamado PABAE. Aí a gente vai parar agora, porque tem mais coisa para falar sobre ela, para pedir para a Masa nos contar um pouco da sua trajetória. O que deu na sua cabeça se dedicar à editoração e ainda lá na década de 60, 70, não sei quando você vai me contar, ir para Paris para fazer um curso nesta área. Fala pra gente, Masa. Ô, meu caro tio Flávio, é o seguinte, não pode me deixar falar muito, porque eu vou deixar muito sim. Quando trata dessa minha trajetória, eu sempre falo muito, às vezes extrapolo. Acontece o seguinte, eu aprendi a questão de gráfica, de editoração, na verdade, numa gráfica, dentro deste programa, PABAE, os americanos montaram uma gráfica um acordo entre o governo americano, o brasileiro e o mineiro, que surgiu esse programa do ensino elementar, e os americanos montaram a gráfica no Instituto de Educação. E eu consegui um emprego na gráfica do Instituto de Educação. Eu tinha 18 anos, mas eu nunca tinha entrado numa gráfica, não sabia, não entendia nada. Então, tanto que quando eu entrei, eu fui aprender, fui percebendo, eu já tinha uma formação assim, eu tinha formado na contabilidade, eu estava na escola municipal em Maco, Instituto Municipal de Ciências Econômicas, no Parque Municipal. Que hoje até mudou, né? Mudou, Antigamente era no Parque Municipal. No Parque Municipal, agora mudou. Então, eu fiquei observando, aprendi, fiquei observando, entrei para ajudar o pessoal no acabamento do livro, como que era. Mas eu nunca tinha, eu não tinha a menor ideia como que era, como que se fazia um livro, como é que... Apesar de ter, quando criança, minha mãe, com 4 anos eu aprendi a ler. E minha mãe, 9 filhos, uma dificuldade.
criou os nossos 9 filhos com muita dificuldade. E ela, quando meu pai morreu, ela ficou numa situação difícil e foi lavar roupa. Então, lá em Ponte Nova, bairro das Palmeiras. Então, ela trazia os livros que os meninos não queriam mais das professoras, e botavam na mão da gente. Então, o livro sempre teve na minha mão. Sempre gostei, aprendi a ler, sempre gostei de ler. Mas como que fazia um livro? O que era uma editora? Eu não tinha a menor ideia, muito bem. Ali eu fui vendo, falei, olha, como é que faz o acabamento, como é que compõe um livro, como é que imprime um livro e tal. E lá com os americanos, eu trabalhava na gráfica, e eles tinham um programa com as professoras. E tinha uma secretária, todas as secretárias sabiam inglês e tal, de cada departamento. Uma dessas secretárias, chamada Ana Lúcia Campanha Batista, ela saía do departamento dela para levar o material na gráfica. E a gente ficou amiga e ela foi percebendo que eu estava, enfim, ela achou que eu sabia, me perguntou, eu falei, não, eu estou fazendo contabilidade, devo formar esse ano e tal. Ela falou assim, quando você formar, você vai fazer o seguinte, vai para a faculdade, vai fazer faculdade. Eu falei, não posso não, vou formar em contabilidade, tenho que ajudar em casa, tenho que ajudar minha mãe. Não, você vai fazer, porque você... Aí ela falou, você é muito inteligente, você já conhece, sabe? Não posso fazer, não, faz. Quando você formar, você vai fazer. Tem um curso na Universidade Federal, abriram curso de jornalismo. Olha só, Então, era o início do jornalismo na Universidade Federal. Da Universidade Federal. Então, ela falou comigo assim, aí eu formei, ela falou assim, agora você vai fazer o vestibular lá em cima, na Carangola, era lá na Carangola. Eu falei, não, eu não vou passar, eu formei numa escola pública, não, você vai passar. Não, mas eu não dou conta de vestibular. Exame escrito e oral. Com um monte de concorrente, né? Naquela época tinha uma concorrência imensa. Porque não tinha muitas faculdades também. Não tinha. E eu, então, na verdade, eu tive colegas que entraram na área de jornalismo e, inclusive, fizeram uma carreira, trabalhavam, jornalismo, importantes, fizeram um trabalho importante. Foram colegas meus. E eu, então, lá fazendo esse curso de jornalismo, eu que já trabalhava na área gráfica, que já conheci tudo, tinha um professor, um inglês, um canadense, eu acho que era irlandês, uma coisa assim, e ele ensinava muito na parte dele, ensinava muito a questão de arte gráfica. E eu era uma das alunas que ele acabou se dedicando muito, porque eu entendia e eu estava ligada naquilo e tudo, gostei muito. Terminou o curso, a minha amiga falou, que era secretária lá, falou assim, agora o programa está terminando, vocês vão abrir uma editora? Eu falei, como que eu vou abrir uma editora? Você está querendo demais, né? Da área de contabilidade passar para o jornalismo, né? Jornalismo. Agora abrir editora? Mas eu não tenho condição, não, nós podemos abrir uma editora. Nós vamos abrir uma editora do professor. Trabalhando esses livros que os americanos fazem aqui, para os professores, tudo, nós vamos publicar. Ana Lúcia, eu não... Ela falou, não, onde é que nós vamos arrumar? Ela falou assim, não. Meu pai construiu uma casa na Cidade Jardim e fez uma casa muito grande e tal, e fez um galinheiro maravilhoso. Só que a minha mãe falou assim, eu não vou criar galinha nesse galinheiro, de jeito nenhum, esse é um galinheiro. Aí eu conversei com meu pai, Ana Lúcia me contando, nós vamos montar a editora lá no galinheiro, na Rua Batista Figueiredo 16. Era aí, né, chamava Vila Paris, uma coisa assim, aquele lá. Muito bem.
montamos a editora do professor, acabou que da editora do professor virou livraria do estudante, montamos uma livraria, isso eu tinha 20 anos. Mas foi no Espaço do Galinheiro mesmo? Não, do Espaço do Galinheiro. Do Espaço do Galinheiro, já passamos para aí alugamos para a editora do professor, montamos Tupis 87, loja 7. Aí fiz Castor. Aí montamos lá uma livraria, tudo na raça, tudo na. E ali tinha uma reunião dos estudantes. Eu ainda estava ainda na universidade. E os estudantes, a editora do professor e a livraria do estudante foi um marco também, você está entendendo? Uhum. Muito interessante. E as ideias, aquela coisa, começando a coisa de partido, ideologia e tudo, moral da história. Veio o golpe e tal, e fecharam a editora. Nessas alturas, quando fechou a editora, eu com um certo acervo na mão, uma coisa assim, já estava enfronhada naquilo lá, abriu a tal da Grafiquinha. Porque o pessoal falava assim, por que Grafiquinha? A Gráfico Papai era a Graficona. Onde é que você está? Estou na Graficona. Não, agora eu estou na Grafiquinha. Entendeu? Então esse nome era usado por vocês? Por mim, e registrado, virou Grafiquinha. Aí é o seguinte, quando o sistema, a ditadura fechou, nos fechou lá, daí a pouco, pouco depois, uma turma de professores da UFMG, que tinham sido presos, estavam saindo, já ficaram no DOPS, que saíram Antônio Faria Lopes, Edgar da Mata Machado, Edgar Amorim Pereira, enfim, uma série de pessoas já que estavam na universidade, já estavam na universidade, propuseram a gente, chamaram a gente, porque eles queriam abrir uma editora que tivesse uma linha, mais ou menos, eu diria hoje que seria uma linha de esquerda, você está entendendo? Uhum. Uma linha de contestadora, autores, textos contestadores e tal. E abrimos a editora Vega. E a editora Vega foi 10 anos da editora Vega, eu era responsável pela produção. E o logomarca da editora Vega era uma estrela. Então, era uma estrela criada na época, era Henriquinho. Henrique Pereira Filho, Henrique Filho. Depois é que ele foi Enfio. Mais tarde que foi... Mas ele ainda era Henriquinho. Vocês conheciam ele como Henriquinho? Nós conhecemos Henriquinho. É? A gente conhecia, não, mas Henriquinho estava numa agência de publicidade, um outro colega meu, que é a Laércio Campos. Então, aí o Henriquinho, então, o Enfio hoje, Henriquinho criou a logomarca da Vega e olha só, a Vega, o nome da Vega é uma estrela em direção à qual o sistema solar caminha. Só que aí o povo me apertava, como é que esse nome de Vega, por que Vega? Aí eu fui descobrir, eu apertei o Faria, o companheiro Faria, porque foi ele que falou que o nome, vamos criar a editora chamada Vega. E o professor Edgar da Mata Machado gostou muito da questão da história da Vega, qual que era a estrela Vega. Mas da onde surgiu Vega? Era uma fábrica de pinico que tinha na cidade industrial e que a mulher dele trabalhou lá. Você tá, exatamente. Era uma fábrica Vega. Gente, olha só, uma fábrica de pinico. De pinico. Na verdade, essa foi daí que trouxe o nome da Vega. O professor gostou muito do nome da Vega, porque sabia qual era a Vega, na verdade, a estrela. Qual que era a questão da Vega. Bom, foram 10 anos. Então, vamos fazer um registro aqui. A Grafiquinha teve um dos livros publicados, né? Sim, essa Grafiquinha eu fiz, não deixei de fazer uma história, porque eu publiquei tanto o livro O Tremor de Terra, do Luiz que o Vilela. Luiz Vilela que ganhou o primeiro prêmio de literatura, acho que é do Paraná, e Luiz Vilela nunca conta que foi a gente que fez o... Você está entendendo? Nós trabalhamos, e numa correria danada, trabalhamos de noite e tudo, para dar tempo. Ele levou o livro para o concurso, aí até tinta, você está entendendo? E, ao mesmo tempo, também, nós fizemos uma cartilha chamada O Circo do Carequinha.
naquele tempo, nos anos 70, nós chegamos a vender 500 mil cartilhas. Nossa! O Circo do Carequinha, de uma autora de Piuí, Maria Serafina de Freitas. Foi isso que deu um fôlego tal que a gente, depois, com a criação da Vega, o Circo do Carequinha foi publicado pela Vega. Foi primeiro pela Grafiquinha, depois a Vega. E aí a Grafiquinha acabou? Sim, fechamos a Grafiquinha, Fechou porque e a foi pra gente Vega. aceitou a proposta da Vega. Aham. E Ana Lúcia também, que é da editora Professor, aí nós fomos ajudando-nos na fundação da Vega, que durou 10 anos. E tudo. Vocês foram muito impactados pela ditadura? Mas totalmente vexados, porque era um pessoal, a cúpula era remanescente, já, gente que já tinha sido preso, todos sempre com um olhar assim, mas de todo jeito fizemos há 10 anos. Aí veio a abertura. Quando veio a abertura, esse pessoal, o Edgar, o professor Edgar, Antônio Faria Lopes, o Cássio Gonçalves, eles foram se candidataram para deputado estadual, deputado federal, e o seguinte, como começou a abertura, estava começando aqui o PT, a abertura do PT, com os jovens, como Patrus Ananias, o Pimentel, o Aloísio. Então, nós deixamos, a editora, fechou a editora, e deixou a editora nas mãos desse pessoal. Por que é que eu não... Aí onde entra a questão da minha bolsa. Porque, na verdade, durante a gestão da Vega, eu era responsável pela produção. Aí eu publiquei um trabalho, uma tese de doutorado, de uma professora da UFMG, que estava criando a biblioteca da UFMG. Dona Etelvina Lima, professora Etelvina Lima. E eu fiz o trabalho, fazia o trabalho dela, ela gostava muito, responsável pelo trabalho, porque eu era responsável pela produção, inclusive eu componho, tudo, porque eu tinha essa experiência gráfica. E eu falava com ela assim, ela falava, pô, você é muito boa, gosto muito do seu trabalho, tudo. Eu falava assim, dona Etelvina, eu falava assim, só que eu acho o seguinte, eu já tenho 20 anos que eu trabalho, que eu estou nessa área. A editora, minha mãe tinha morrido uns 3 meses antes. Isso foi em que época? Que ano? 78. E eu, na verdade, o que eu sinto é que nessa área de editorial, eu entendo muito da parte de produção, muito da parte gráfica, mas me falta, assim, um conhecimento científico da coisa. Eu preciso de algo mais do que só, eu entendo produção, eu sei fazer os livros e tal e coisa. Ela falou, pois, e o que você pensa? Ela falou assim, o que você já tentou? Eu falei, na verdade, eu gostaria de fazer um curso na Universidade de Madrid, é um curso de 3 meses, e de editoração, né? Em editoração, mas não tem jeito. Como é que eu vou para Madrid, né? Não tem. Muito bem. Isso foi um mês, mais ou menos depois, terminei o trabalho. Nós fizemos a editora Vega, o trabalho dela, entregamos, ela foi sucesso total, absoluto, mas ela era entendida mesmo. A tese foi só para... Aí ela falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei, o que é, dona Etelvina? Acontece o seguinte, como é que é seu francês? Eu falei, meu francês é francês básico da faculdade bonjour, mesmo? Bonjour, do coisa. Je m'appelle. Como sabe? Só isso. Ela falou assim, não, mas porque tem um professor lá na universidade, meu amigo, e ele é muito bom de francês. Você podia fazer um pouquinho de aula de francês com ele. Eu falei, eu vou fazer aula de francês, para quê? Eu não vou ser professor de francês, não tem coisa, não tem nada a ver. Eu disse, não, porque é o seguinte, eu tenho uma amiga no Rio
que é diretora do Instituto Nacional do Livro, chama Maria Alice Barroso. Conversando com ela, conversando a seu respeito, e ela, conversamos, eu falei com ela da sua intenção, ela falou assim, não, vamos arranjar uma bolsa para a Masa, mas uma bolsa não na Universidade Madrid, não, e tal. Aí o Teobino fala assim, e eu falei assim, e onde que é essa bolsa aqui? Uma bolsa da CAPES. Para Paris. Você faz para a França, o aniversário. Meu Deus do céu, como é que eu vou? Não, você vai melhorar fazer nesses 3 meses agora, nós vamos arrumar a bolsa para você, você vai fazer o seu curso de mestrado. Mas um mestrado mais, não de 3 meses ou 6 meses, mestrado 2 anos na universidade, vai fazer mestrado em editoração. E foi aí. Você achou isso muito Nossa, fora da fora, totalmente caixinha? Fora da. Como é que eu estava esperando uma coisa dessa? Nem. E foi você então, para Paris? Então, o que acontece? Fui eu para Paris. Eu era bolsista. Então, acontece que bolsista, hoje eu não sei qual a vida dos bolsistas, mas naquele tempo é o seguinte, a gente tinha uma série de regalias. Tipo assim, primeiro o restaurante universitário, a gente tinha problema de comida barata. Passe de carta orange, que a gente ia para tudo quanto é lugar. Fora as excursões que eles programavam do Luar, enfim. E depois a gente tinha que fazer, para a conclusão do curso, a gente tinha de estagiar em algumas editoras, não necessariamente em Paris, mas na Inglaterra, na Espanha, na Itália, tudo pago tudo dentro do programa pagar, mesmo dentro deles, do programa. né? Exatamente. Acontece o seguinte, que nessas alturas, muitos estudantes brasileiros, brasileiros de todas as partes do Brasil. E o que estava rolando aqui no Brasil na época era já a questão racial, do problema racial de gente já trabalhando na questão de preconceito, de MNU, criando tal, trabalhando na questão racial. E eu pensando, meu Deus do céu, que esse povo trabalhando, sendo que eu sou de uma cidade do interior e quando criança sofri racismo de todo jeito, Negro lá porque Ponte Nova é uma cidade que recebeu muito escravo, por causa do café e da cana-de-açúcar. Então, tinha muito escravo. A minha avó nasceu da lei de Ventre Livre, então eu tenho diretamente uma... Mas não tinha nenhuma... Estudei na escola de primária, para que os salesianos de Dom Bosco tinham a obrigação de ter uma classe que... De bolsa? Menina de bolsa, de meninos órfãos, sociais, pobres, né? e tudo, sociais. Estudei ali, mas não tinha essa... Depois entrei na área editorial, lá no Pabaio dos Americanos, trabalhei 20 anos na Vega. Na verdade, nunca tinha publicado no Autor Negro, mas nunca me passou pela cabeça. Não tinha despertado isso? Nada da importância do livro, do que isso podia representar, sendo que eu, quando li os Debris na escola e queria ser princesa ou coisa, tudo, nem pensar assim, isso nem está fora, assim. Isso era negro, menino, criança negra, não. Não tem espaço, não. Não tem espaço. E é interessante que hoje a gente tem está chegando para a gente muitas autoras e autores negros, né? Que parece que o mercado se fechava para essas pessoas. E hoje a gente tem mais acesso a alguns autores, mas naquela época você não tinha referência nenhuma, assim, né? Pouquíssima, né? Tanto é que alguns autores até eles embranqueceram, né? Para poder... Sim. As grandes editoras não tinham essa questão de dar espaço para... Tinha um livro, Barreto, tinha o Machado de Assis, que na verdade nem era considerado negro, umas coisas assim. Então eu fiquei ouvindo aquilo, e minha ficha foi caindo, assim, foi engraçado. Eu trabalhei 20 anos na área de editoração, sei fazer livro, ajudei a fundar 3 editoras, eu publiquei um autor negro.
E, paralelamente, na medida em que eu ia nesse país para fazer o estágio, eu via autores negros publicados, poetas, em inglês, francês, na Inglaterra, na Espanha. Né? Eu falei, gente, o que é isso? Como é que eu, sabendo, tenho esse saber e não coloco a serviço do meu pessoal, do meu povo e tudo? Isso também foi ficando na minha cabeça. Terminou o mestrado, eu e um colega meu, que foi o Paulo Bernardo, eles eram muito amigos, nós ganhamos uma bolsa de doutorado, porque a gente era os melhores alunos do coisa. Claro que eu tinha que escrever, eu era mais velha, que eu estava lá, e entendia quase tudo da prática, da coisa e tal. E eu falei com o Paulo Bernardo assim, ô Paulo, eu vou voltar, não vou voltar para o Brasil e vou abrir uma editora para publicar autores negros. Para livro para professor e livro para criança também. Ele falou, não sei como é que você vai, você não tem emprego, você não tem coisa, você tem nada. Fica aqui, uma bolsa, né? Fica aqui, porque nós já temos uma bolsa de doutorado, mas 3 anos em Paris. Eu falei, você vai ficar, eu vou. Ele falou, você está doida? Fui e vim e resolvi. E nessas alturas, é o seguinte, realmente, quando eu comecei, em 81, que eu voltei, eu não tinha dinheiro, eu não tinha tal, não conhecia autores negros. Eu falava que, eu sempre conto isso, falava, vou publicar intelectualidade negra. Nem intelectualidade eu sabia que eu sabia, nem eu sabia qual que era isso. Você está entendendo? Como que eu ia chegar neles, né? Como eu ia chegar neles. Mas, enfim, e foi batalha. Tive muita colaboração dos poetas. Seus poetas que primeiro faziam livro comigo, que eu tinha dia de gráfico. Conseguia umas máquinas velhas, montar uma coisa, fazia daquele dinheirinho para dar andamento no meu projeto. Moral da história. Hoje são 44 anos, que eu estou 44 anos. Na Masa. 44 anos trabalhando em livro infantil, e um livro infantil que estão nas escolas, você está entendendo? Atende aquela população que eu queria. Eu trabalho muito, são escolas de periferia, então, mas é material para professor trabalhar aquilo dentro da sala de aula. E eu acho legal quando a gente recebeu aqui a Vivian, a Lavínia, a Márcia Cruz, que escreveu um livro sobre a sua história. Sim. Tem um outro livro publicado também sobre a sua história? Na verdade, o pessoal do Cefet, os alunos do Cefet me entrevistaram e fizeram um primeiro livro. Sei. Também, a gente recebeu essas pessoas aqui e elas falavam da gratidão e do desejo que elas tinham de publicar um livro com você. Sabiam da sua coerência, sabiam da sua capacidade técnica e desse pensamento aí, né, em dar visibilidade a autores negros. Hoje, a maior parte das pessoas que publicam com você são negros, né? Sim. Não são todos, né, obviamente, mas a maior parte é negro. A gente tem que encerrar. Não, eu sei. Mas eu quero... Não temos uns minutinhos. Contar pelo seguinte, esse livro aqui, esse autor está comigo desde o princípio. É mesmo? E eu estou publicando os 40 anos da obra dele em 2 volumes, Edmilson de Almeida Pereira. Vou mostrar aqui. Mostra que nós vamos fazer o lançamento dele na Academia Mineira de Letras, no dia 29 de outubro. Parceiro, amigo, companheiro. Me deu desde o início. Aí ele me deu, me deu como presente a publicação da obra, porque hoje ele publica, as grandes editoras, que hoje todas as grandes editoras, que antes não tinha, que estava fechado, todas têm um selo negro. Todas têm. Porque, na realidade, até a própria mídia, até o próprio comércio, porque negro hoje, no Brasil, hoje vende. Então, o espaço já abriu bastante, né? Já abriu bastante. Ainda não está no que deveria. Suficiente, não como deveria. Mas ainda assim já melhorou. Então, outras autoras, hoje tem uma série de editoras negras, de gente que você está indo na partida. Eu fico muito feliz. Não, muito feliz. Agora, o que eu queria te dizer, antes de falar, só finalizar esse seu currículo, é que não sei se você tem, se você...
consciência do quanto você desbravou esse mercado. Né? Você é a pessoa que primeiro desbravou o mercado editorial, mas segundo o mercado editorial para autores negros, né? Então, o que eu queria te dizer é que a gente tem uma dívida de gratidão muito grande por você. A literatura tem, os mineiros têm uma dívida de gratidão muito grande por você, Masa. E eu não sei se você tem noção do seu tamanho. Começa que eu esqueci fisicamente, eu sou mulher pequena. Eu achava que eu era maior, quando os outros falam assim, ela é pequenininha, eu falo, eu achei que eu fosse maior, fisicamente, fisicamente. Uhum. Mas olha, eu fico feliz de saber que o meu trabalho, que eu semeei, e que essa semente ela frutificou, você tem tá florido, entendendo? tem frutificado, tem ainda vai dar frutificado. muitos frutos, né? E eu fico feliz com isso. Muito bom. Então é isso aí. Olha só, Claro. em 2021, sua vida e legado foram registrados no livro Maria Mazzarello, Preto no Branco, Lutas e Livros, de Márcia Maria Cruz, que esteve aqui com a gente fazendo uma entrevista, reafirmando a importância de sua atuação no mercado editorial brasileiro. Então a gente encerra esse nosso encontro. São muitas histórias, né? Resumir isso em 30 minutos é muito pouco tempo. Mas eu queria que você nos falasse, para poder conhecer as obras publicadas pela Masa Editora, qual que é o site? Olha, é www.masaedicões.com.br e o endereço é Rua Pacífico Faria 378. Só para você ficar sabendo, para complementar, agora eu decidi, porque eu também sou meio inventora, transformar depois, daqui a pouco, a outra linha da editora, a Masa Casa de Cultura. Nós já temos uma associação, já está registrada, então nós estamos começando, estamos convidando você para o lançamento no dia 13 de setembro agora, lá na Pacífico Faria 378, de 10 da manhã às 4 da tarde, às 16 horas. Nós vamos, o sarau vai ter meninas de Sinhá, vai ter música, vai ter sarau. Na bairro Pompeia. Pompeia. Que legal. Nós temos uma instituição que a gente faz um trabalho lá na Rua Iraí. Rua Iara. Iara. Isso, perto da igreja ali. Perto da igreja. Que legal. Olha só, gente, a Masa não para, só para poder completar, o Masa é com 2 Es. Com 2 Es. Né? Então, a pessoa que for lá no site, Masa com 2 Es, edicões.com.br. Masa, obrigado pela sua participação aqui. Esse espaço aqui fica muito mais rico com uma pessoa tão grande, fisicamente tão grande, porque você é grande fisicamente, né? Você é grande espiritualmente, você é grande para o mercado. Então, assim, para a gente é uma honra muito grande. E quando precisar, mande seus autores para a gente. Eu fico muito feliz, porque é mais aqui é comunicação. Está espalhando também, ajuda a Más Edições, divulga a Más Edições e realmente é uma chance para meus autores também. Porque às vezes eles me perguntam, mas será que a gente consegue uma entrevista aqui, ali, tudo? Então, na medida que você, ô tio Flávio, abre esse espaço, eu aceito esse espaço e vou cobrar. Então, ótimo. Então, já está confirmado aqui. Eu não consigo ir lá no lançamento, mas vou tomar um café com você. Com certeza. Pode, com prazer. Gente, nós ficamos por aqui e te encontro aí no próximo programa. Até lá.